E aí, gente, quem está aqui acompanhando sempre, vou deixar uma reflexão hoje que me veio à mente, claramente hoje. Fazer uma viagem e como é importante a gente se libertar de algumas raízes e algumas leis que não são leis perante não só a sociedade do mundo, mas também a sociedade de Cristo, que são as leis de Deus. E aí a gente acaba, sem perceber, caindo no sentido de errar o alvo. E se você nunca ouviu falar disso, errar o alvo é o pecado. O pecado nada mais é de quando a gente erra o alvo em Cristo Jesus, de caminhar como Cristo Jesus. Caminhar como Cristo Jesus é seguir os passos que ele exerceu em vida, em carne, corpo. Então, ou seja, como Jesus de Nazaré. Porque senão a gente vai cair em contradição no sentido de exercer com tanta força a nossa fé que isso vai se tornar uma falha e um pecado. Assim como Paulo. Saulo de Tarso, ele tinha tanto isso, tanta clareza da sua fé, da sua religiosidade, do seu conhecimento na palavra, que ele se tornou um religioso. Então, por isso que eu vejo claramente naquela passagem que quando ele encontra Cristo revelado em Damasco, na estrada, logo em seguinte, o que o irmão Ananias fez por ele na oração, ocorreu algo, caiu as escamas. Opa, voltei, sabe por quê? Porque pode ficar com possibilidades de má interpretação, e antes que isso aconteça, porque no terceiro story você vai ver que eu vou falar que Paulo caiu as escamas dos seus olhos. Então, para que você compreenda realmente aquilo que eu tenho intenção de consciência e coração te falar, é que se a gente só desenvolve o nosso conhecimento da palavra sem profunda intimidade com o Espírito Santo e os passos de Jesus Cristo, que era amor, compaixão, reciprocidade, nós nos tornamos religiosos e essas tampas sobre os olhos vão continuar a caminhar cada vez mais a tampar a nossa face. E aí nós vamos ficar impedidos ou impelidos de enxergar a natureza divina nas pessoas. E eu vou me tornar um apontador, um julgador no sentido de só dar nomes para essas pessoas de acusações, para esses irmãos que às vezes ainda não estão revelados como nós estamos em Deus, em Cristo Jesus e com a nossa fé confessada, mas nós vamos nos tornar um julgador no ponto de dar destinos através de nomes, porque palavra tem poder. E também, além de poder, ela gera uma identidade e também gera vida ou gera morte no mundo espiritual. Então toda vez que eu lanço uma palavra sobre a vida do irmão, que ele é isso ou ele é aquilo, de repente eu posso estar dando legalidade para um sobrenatural na parte má sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Dos meus irmãos, dos nossos irmãos. Cuide disso, cuide disso. Cuide, exerça o amor que Cristo Jesus, ou que melhor dizendo, Jesus, que ele ainda não era ressurreto, ele era homem encarnado, abdicou e se absteve de todo o seu poder, de toda a sua glória para vir viver nessa terra, e não só nos salvar na cruz, mas nos ensinar e apontar o caminho de compaixão, de amor, de reciprocidade. Então, se a gente só desenvolve o ato religioso, que é saber a palavra de Deus, mas sem exercer o amor de Cristo Jesus e de Jesus Cristo, eu acabo me tornando um religioso, como Saulo de Tarso foi. Durante toda a vida dele, ele fez o que fazia porque ele acreditava que estava fazendo para Deus. E no fim, não era para Deus. Então, meus irmãos, o que eu posso deixar para você nessa manhã de quinta-feira, nessa reflexão, é isso. Se você não abrir os seus olhos, o seu intelecto e o seu coração para reconhecer a grandiosidade do poder da graça de Deus e o que ele nos deu de graça através da vida de Jesus Cristo naquela cruz, nós vamos até chegar lá na eternidade, mas vamos fazer muitos erros e pecados, cometer muitas falhas durante a nossa vida e ferir muitas pessoas. Ferir vidas, filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, só por causa da nossa ignorância e da nossa limitação. Pense nisso. Grande beijo no seu coração, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida nesse dia e em tudo que você estiver fazendo.